que se constituiu seu escravo. Seria esse o objetivo da vida que o Senhor vos concedeu? Um espírito protetor. Cracóvia, 1861. 13. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, ser-lhe-ão pedidas servir as contas do emprego que ele lhes haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que deles resultam bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que a criatura se impõe. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo a quem não o tem. Há, porém, um dever igualmente imperioso e meritório, o de prevenir a miséria. Esta é a missão das grandes fortunas, mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Mesmo tirando legítimo proveito desses trabalhos, o bem não deixaria de existir, porque o trabalho desenvolve a inteligência e enaltece a dignidade do homem, sempre cioso de poder dizer que ganha o pão que come, ao passo que esmola a humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma só mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar à sua volta. Ó vós, ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a dessedentar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta vida fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que deixam vazio o coração. Vossos nomes serão benditos na terra e, quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado não é a imagem dos avarentos, em cujas mãos a riqueza se conserva improdutiva. Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, dá esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fénelon. Argel, 1860. Desprendimento dos bens terrenos. 14. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar, com desassombro, pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. A regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, ao aplicá-las, todas, às coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem mescla. Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil a ocultar-se? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas, dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa a prodigalidade excessiva da sorte e da avareza, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer jamais, é que tudo vem de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo, a morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou,
tendes que lhe restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que o sejais, fazeis questão de restituí-la escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial, que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico, exigindo deste, porém, que por sua vez dê aos pobres, visto que são seus filhos, tanto quanto ele. Os bens que Deus vos confiou despertam nos vossos corações ardente e desvairada cobiça. Já pensastes, quando vos apegais imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Esqueceis que, pela riqueza, vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes. Quando usais somente em vosso proveito aquilo que vos foi confiado, que sois, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, rasgue o véu sob o qual vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecer e que nesse momento enverga diante de vós a toga do juiz. É em vão que procurais iludir-vos na terra, colorindo com o nome de virtude o que muitas vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que é apenas cupidez e avareza, ou generosidade ao que não passa de prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizando, amontoando ouro, para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar, mas será esse o único motivo que o guia? Não será muitas vezes um compromisso com a consciência, para justificar, aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo, seu apego pessoal aos bens terrenos? Contudo, mesmo admitindo que o amor paternal seja o único móvel a que ele obedece, será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Desde que já tem o supérfluo, deixará os filhos na miséria, por lhes restar um pouco menos desse supérfluo. Não será dar a eles uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, incidis em grande erro se credes do que desse modo conquistais maior afeição dos vossos filhos. Ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos. É comum ouvir-se dizer, de um homem que trabalhou muito e acumulou bens com o suor do seu rosto, que, quando o dinheiro é ganho, melhor se reconhece o seu valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem pratique a caridade, dentro de suas possibilidades, já que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento, do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Ao contrário, se esse homem, que se recorda das suas aflições, das suas labutas, for egoísta, duro para com os pobres, tornar-se-á bem mais culpado do que o outro, visto que, quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto maior será o seu dever de aliviá-las nos outros. Infelizmente, no homem que possui bens e fortuna há um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens, é orgulho. Não é raro ver-se o novo rico atordoar o infeliz que implora sua assistência, com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades, em vez de ajudá-lo, e acabar dizendo, faço o que eu fiz. Segundo está convencido, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que amealhou, cabendo apenas a ele o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos,
é descaso e indiferença. Como depositário desses bens, o homem não tem o direito de os dilapidar, nem de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é, muitas vezes, uma forma de egoísmo. Alguém que esbanje a mãos cheias o ouro de que disponha, para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem murmurar, caso apraze a Deus retirá-la. Se, por efeito de reveses imprevistos, vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu nos deste, tu nos tiraste. Seja feita a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos, confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir o que vos tirou. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, jamais esqueçais que, ao lado da mais rude prova, Ele sempre coloca uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se liga a uma coisa torna menos sensível à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança, que só vê o momento presente. O que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes. Por compreender estas palavras proféticas do Salvador, o meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena a ninguém que se despoje do que possua, condenando-o, assim, a uma mendicidade voluntária, porquanto, quem assim agisse, tornar-se uma carga para a sociedade. Proceder desse modo seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, um egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe aprouver, a fim de que seja administrada em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão, que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus vos a dá, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando necessário, é agir de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele em cujas mãos venha cair o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Aí tendes, meus amigos, o que eu queria vos ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que esses bens apenas vos estão confiados e que deveis justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente na satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que não passa de um empréstimo, e não de uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres, salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire. Constantine, 1863. Transmissão da riqueza. 15. O princípio segundo o qual o homem é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tirar-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir os descendentes de usufruí-la. Não é outra razão pela qual desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas.
a vontade do homem para conservar nas mãos de seus descendentes a fortuna que possui é, pois, impotente, o que não o priva, entretanto, do direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus pode retirá-lo, quando julgue conveniente. São Luís. Paris, 1860. Capítulo 17. Sede perfeitos. Características da perfeição. 1. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa. Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. S. Mateus, 5:44, 46 a 48. 2. Visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance. Jesus se limita a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforcem por alcançá-lo. Aquelas palavras devem, pois, ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos os resultados de todos os vícios e, mesmo, dos simples defeitos, reconheceremos não haver nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação, já que tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou, pelo menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é, por isso mesmo, sempre indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. O homem de bem. 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer o felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodiga-lhes aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros,
antes de pensar em si, é para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta, que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e se recorda destas palavras do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios nem evidenciá-los. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer, no dia seguinte, que trazem-se alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Capítulo 17, item 9. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas, aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais. Os bons espíritas. 4. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. O espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que se deve isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza da sua própria essência é isso que constitui a sua força, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misterioso e seus iniciados não se acham de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. Será então preciso, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vê em homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, mal saídos da adolescência, lhes apreendem, com admirável precisão, os mais delicados matizes.
Isso resulta de que a parte, por assim dizer, material da ciência requer somente olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira-lhes toda a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com os seus gostos nem com seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Para eles, a crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não percebem mais que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de vencer as suas inclinações. Prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem incessantemente aos espíritos que os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. São os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que compartilham de suas fraquezas ou de suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, em outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírito verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina a matéria de modo mais completo, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Numa palavra, é tocado no coração, daí porque é inabalável a sua fé. Um é como o músico, a quem bastam alguns acordes para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, desde que tenha firme vontade. Parábola do semeador. 5. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar, logo se reuniu grande multidão de gente à sua volta, o que o levou a entrar numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia saiu a semear, e, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. S. Mateus 13, 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Ao sobrevirem reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem, logo, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra,
que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100, ou 60, ou 30 por um. S. Mateus 13:18-23. 6. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. De fato, quantas pessoas existem para as quais ele não passa de letra morta, à maneira da semente caída sobre pedregulhos, que não produz nenhum fruto. Ela encontra uma explicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não será ela o emblema dos que apenas atentam nos fenômenos materiais e não tiram nenhuma consequência deles, porque neles só veem fatos curiosos? Dos que não buscam senão o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que acham muitos bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos. Enfim, aqueles, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Instruções dos Espíritos. O dever. 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas e da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão. Onde começa ele? Onde termina? O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mantém-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo galardão da razão, descende desta, como o filho descende de sua mãe. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de malhas a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada, em cada um dos estágios superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro. Paris, 1863. A virtude. 8. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais, que lhes tiram o encanto e as atenuam.
Aquele que faz ostentação da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, eram virtuosos o digno Curadars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. E a virtude assim compreendida e praticada que vos convido, meus filhos, é a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos incito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde, ele próprio, das suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma porção de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se enaltece, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito perfeitamente que o homem que pratica o bem experimenta uma sensação íntima em seu coração, mas, desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos que a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Entretanto, eu lhes direi, mais vale pouca virtude com modéstia, do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas se têm perdido, é pela humildade que um dia elas haverão de redimir-se. François Nicolas Madeleine. Paris, 1863. Os superiores e os inferiores. 9. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que dela se ache investido. Não julgueis que ela lhe seja conferida para proporcionar-lhe o vão prazer de mandar, tampouco, como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nem uma nem outra coisa, pois a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence, quando pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão, ou de prova, quando julga conveniente, e a retira quando bem o entende. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que estes venham a cometer, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que recolherá os frutos da solicitude de que usar para os reconduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, missão que sempre lhe é dada para o bem, seja ela qual for. Quem a falsear em seu princípio, está, pois, falindo ao seu desempenho. Assim como Deus pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que em tuas mãos deveria ser um manancial a espalhar a fecundidade à tua volta. Igualmente perguntará àquele que disponha de alguma autoridade, que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e te confiei os fracos para que os amparasses e os ajudasses a subir para mim. O superior,
que se ache compenetrado das palavras do Cristo, não despreza ninguém que esteja abaixo dele, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dá-las mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado. Mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, por seu lado, também os tem e não menos sagrados. Se este último for espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando o seu chefe deixe de cumprir os que lhe competem, porque sabe que não deve retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as faltas de outros. Se a sua posição lhe traz sofrimentos, dirá que sem dúvida os mereceu, porque ele mesmo, outrora, talvez tenha abusado da sua autoridade, cabendo-lhe, por sua vez, experimentar o que fizera sofrer aos outros. Se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na maneira de conduzir-se e o leva a proceder como gostaria que os seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, ele se mostra mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado resulta em prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, ele é induzido pelo sentimento do dever, que a fé lhe dá, e pela certeza de que todo desvio do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá de pagar. François Nicolas Madeleine, Cardeal Mourlot. Paris, 1863. O homem no mundo. 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis que neles se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. E levai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. Não acrediteis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos, não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. A virtude não consiste em assumirdes aspecto lúgubre e severo, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vos-la deu, basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo da alma, ou a sua proteção para que alcanceis êxito ou a sua bênção para a obra concluída. Seja o que for que façais, remontai à fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as vossas ações. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas é que ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele, pois, que se isola priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta.
Capítulo V, item 26. Não imagineis, portanto, que, para viverdes em constante comunhão conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com cilício e vos cobrais de cinzas. Não, não, ainda uma vez vos dizemos. Sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer que se veja o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, Ele abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor. Bordeaux, 1863. Cuidar do corpo e do espírito. 11. Consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoiar-me em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne para que essa prisioneira viva, divirta-se e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade. Tem o corpo que estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. A luta parece inevitável entre os dois e é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam aqui, o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos pulula a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, está a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução, se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo. Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor. Paris, 1863. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas. 1. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei enviou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, sem dar importância a isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos os que para ele foram chamados. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes.
Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e, percebendo um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então, disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. S. Mateus 22, 1-14. 2. O incrédulo sorri desta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tantas dificuldades para assistir uma festa e, ainda menos, que os convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são, sem dúvida, imagens, mas, mesmo assim, não devem ultrapassar os limites do verossímil. Pode-se dizer a mesma coisa de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não forem despojadas de seus envoltórios, a fim de lhes buscar o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. O sentido de muitas parábolas parece ininteligível apenas porque os seus intérpretes não se colocam sob esse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de casamento. Pelos primeiros convidados, ele se refere aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que os vinham exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram ouvidas, suas advertências eram desprezadas, muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que recusam o convite, sob pretexto de terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se mantêm indiferentes às coisas celestiais. Era crença comum entre os judeus daquela época que a nação deles devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Com efeito, Deus não havia prometido a Abrão que a sua posteridade cobriria a terra inteira. Mas, como sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, não sendo aceita em parte alguma como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por Moisés, depois por Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espalhar-se sobre o mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abrão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo de todo a idolatria, haviam desprezado a lei moral, para se dedicarem à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação, além de escravizada, estava dilacerada pelas facções e dividida pelas seitas, a própria incredulidade havia penetrado o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias Celeste e o mataram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Entretanto, seria injusto acusar-se o povo inteiro por tal estado de coisas. A responsabilidade cabia principalmente aos fariseus e saduceus,
que sacrificaram a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São eles, pois, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que se recusam a comparecer ao festim das bodas. Depois, acrescenta, vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, aceitando-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, a lei está toda inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Contudo, entre os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. É por isso que Jesus falou: muitos serão chamados, poucos, no entanto, serão escolhidos. A porta estreita. 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida! Quão apertado o caminho que a ela conduz! E quão poucos a encontram! S. Mateus 7, 13 e 14. 4. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos ensinaste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros e os que forem os primeiros serão os últimos. S. Lucas 13, 23 a 30. 5. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mas e porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número. É estreita da salvação, porque o homem que a queira transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que se resignam com isso. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, porque, sendo a terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, Deus teria condenado voluntariamente à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas, de que delitos esta humanidade se fizera culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Porque essa porta é tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é fixada para sempre logo após a morte. É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé,
O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. 6. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, apenas entrarão